Gente, tem muito coelho aqui, meu Deus do céu, uma coelhada! E um mais lindo que o outro. Ó, eu tô encantada, teu trabalho é magnífico, Eliana. E é por isso que o povo tá assim, eu quero ver o artesanato. E tem uma pessoa aqui desde o comecinho, né? Aqui, olha, desde o comecinho ela tá falando, acho que é a Ilse, deixa eu ver. Ela falando, já foi artesanato? Eu quero artesanato. Que bom, é gostoso, né? Isso, né? E aí, Eliana? Vamos começar? Vamos? Então, eu trouxe essa pecinha, que é um coelhinho, um enfeite de porta, de mesa, que pode colocar na mesa, fazer um enfeite, dar de presente. Então, a gente vai começar o passo a passo, tudo bem? Ok, vamos começar o passo a passo. Enquanto o nosso cinegrafista se posiciona para poder mostrar no detalhe, eu vou vir do lado de cá, só para poder mostrar, pedir a eles que mostrem. E depois, esse... Bebê soneca. Bebezinho, é o bebê? Soneca. Bebê soneca. Já foi dado aqui. Que a Eliana fez aqui no mulher.com e até hoje o pessoal me liga e pergunta sobre o bebê soneca. Né? A gente está aqui com o tema de Páscoa, mas eu não poderia perder a oportunidade de mostrar o quanto o seu artesanato aqui na Rede Século XXI faz diferença e também o quanto este artesanato faz diferença na vida das pessoas. Sim, com certeza. Podemos começar? Podemos. Então tá. Então, eu trouxe tudo separadinho já. Aqui seriam os materiais que nós vamos utilizar. Tá. Seria esse tecidinho Uniflock, foi a peça que eu fiz nesse tecido. Você consegue chegar só um pouquinho perto da tesoura? Sim. Porque é melhor para o Valmir mostrar. Tudo bem. Aqui é a Uniflock. A gente usou um tricoline. Chama pode Uniflock? Isso. Aí pode ser um tecidinho de tricoline qualquer, né? Eu trouxe esse que eu utilizei. Também pode ser feito a peça no Microsoft. Microsoft. Isso. Então, Tá, são as sugestões de tecido. São. Daí eu vou também estar utilizando o MDF para fazer a basinha e o plumante para fazer o enchimento. Então, esses são os tecidos sim, e os materiais que você mais vai usar. Mais que eu vou usar, então. E a primeira coisa que tem que fazer é pegar o molde, né? Que eu já passei para vocês. Você disponibilizou. Daqui, hoje ainda vai estar disponível no canal da Rede Século XXI no YouTube. Procura a aula da Eliana Borges, que vocês vão encontrar todas as informações lá. Certo. E daí a gente vai começar pelo corpinho, no caso, ó. Eu deixei aqui o corpinho, do molde do corpinho. Daí a gente vai riscar com a caneta, né? Essa caneta, aquela fantasminha, a gente vai riscar a volta. Depois que riscou, a gente vai costurar, já deixei costuradinho. Depois de costurado, vai ter um passo aqui, ó. A gente vai cortar, depois de costurado, a gente corta toda a volta. Daí ele vai ficar assim, ó. A gente tem que fazer esse cantinho aqui. Mostra pro Valmir que ele precisa aprender. A gente vai fazer... Ele falou que queria aprender a fazer. A gente vai fazer esse cantinho aqui, tá, ó. Seria a caixinha de leite. A caixinha de leite para ele poder ficar de pé depois, né? Esse eu acho que é o mais difícil, no caso dessa peça. Certo. Depois que fez isso, aí já posso desvirar, que eu vou estar desvirando aqui por baixo, onde ficou a abertura. Tá? Que vai estar marcado no molde também. Daí, depois de desvirado, eu vou fazer o enchimento, que vai ficar assim. Fofinho. Bem fofinho, bem cheinho. E depois do enchimento, eu vou estar fechando o espaço com pontinhos. Ah, é o ponto invisível? Isso, pontinho invisível. Ensina pra gente. Então, daí eu vou pegar do lado de cá. Deixa eu ver se eu consigo. Você consegue inclinar só um pouquinho para lá? Isso. Tá. Pego de um lado. Pego do outro lado, na mesma direção, mais ou menos. Sempre um de lá e um de cá. Isso, um de lá, pegando, não na beiradinha. Pega meio centímetro, um pouquinho para dentro, mais ou menos. Não. Aí automaticamente ele enrola e fica para dentro. Isso. Como se fosse a costura da máquina. Ó, tá vendo? Ele fica bem fechadinho. Fica perfeito. Tá? Fica. Daí eu vou finalizar aqui, ó. Opa, rascou. Até aí, tudo daí bem, Eliana. Até aí, tudo bem. Tá certo. Daí aqui eu fiz o corpinho, deixo reservado. Certo? Deixa eu só pôr essa agulha pra cá. Daí aqui eu vou fazer o próximo passo, que seria a orelhinha dele. Daí a mesma coisa, eu vou começar riscando o tecidinho aqui, ó. Coloco assim, vou riscar. Eu risquei primeiro no tecidinho
mais enrugado, no tecidinho mais fofinho. Microsoft, Isso, né? no Microsoft. E no caso aqui eu deixei a parte do tricoline inteiro, porque fica mais fácil. Daí eu coloco aqui e vou costurar a volta. Ah, fica mais fácil para manusear, Isso, né? porque esse tecidinho ele acaba enrugando, aí fica desse jeito. Ó, passei a costura. E você corta depois, então? Isso, eu prefiro, né? Daí aqui eu vou recortar toda a volta. Tá. E depois eu já vou desvirar. Depois desse passo eu já vou desvirar, vai ficar assim. Tá. Depois desse passo, daí a gente vai fazer um pontinho aqui, esse pontinho de pesponto à volta. Até deixei já começado para ficar mais fácil, ó. Então é só vir aqui, deixa eu ver aqui que saiu a linha. Bem rapidinho aqui. Ó, só colocar aqui, normal, uns pontinhos bem tranquilos. Acho que todas as meninas vão conseguir fazer, porque é uma peça fácil que eu trouxe para vocês, ó. Aqui não vai ficar tão bonitinho. Fez o corpinho, fez a orelhinha. Isso. Agora vai... Depois fez o pespontinho. Fez o pespontinho. Depois que finalizou o pespontinho, e daí eu vou colocar esse ferrinho. Eu vou colocar aqui nesse aqui para vocês verem, ó. Vou fazer o pontinho, vou colocar 2 ferrinhos, tá? É um ferrinho de artesanato mesmo. Deixa eu só fazer uma coisinha, mostrar pro Valmir, porque senão o Valmir não vai aprender. Tá. Aqui, olha. Tá? É um ferrinho, eu já trouxe cortadinho. Daí eu coloco ele aqui dentro, no caso. E vou dar uns pontinhos aqui. Então, já dei os pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos aqui é bem tranquilo, vai fechar. Do jeito que tá aqui, ó, eu puxo bem. E daí eu dou uns pontinhos aqui pra fechar. Vou fazer um só pra elas verem, pra não ter dúvida. Daí, peraí, só um pouquinho. Acho que aqui vai dar pra ver. Daí eu junto todo mundo aqui, ó, e vou dando os pontinhos pra fechar aqui. Tá? Isso não vai aparecer. Não vai aparecer. Pode... Depois ele vai ficar bem fechadinho, ele vai ficar assim, ó. Tá? Aqui também dá pra ver, ó. Vai ficar bem fechadinho aqui pra dentro. Tá? Legal. Aí a gente reserva pra gente já passar pra outra peça, certo? Okay. Depois disso, então, a gente vai fazer a parte do bracinho. O bracinho é a mesma coisa, tá? Todo aquele processo, riscou, daí depois que riscou, costurou, daí a gente recorta. Para recortar a gente deixa um meio centímetro mais ou menos, ó, tá? Bem pouquinho, daí recorta toda a volta, daí vai desvirar por aqui, onde a gente deixou a abertura, que seria aqui. Desvirou, vai ficar assim. Depois de desvirado, cheinho. Eu já fiz o pontinho e vou fazer esse aqui também, tá? Não sei se seria o caso, mas eu vou fazer aqui para vocês. Mais uma vez. Vou colocar aqui, a agulha aqui por dentro, pontinho fica lá. E daí vou fazendo os pontinhos aqui. Também um ponto invisível. Ponto invisível. Esse tecido ele esconde bem, né? Então, se elas tiverem mais dificuldade, não vai... Pode fazer fica pra bem, lá e pra cá. Bem fechadinho, então não tem perigo. Pode sim. No caso aqui dá pra fazer. Ótimo, esse coelhinho tá crescendo, já tem corpo, tem orelha, tem bracinho. Sim. E o artesanato é bom porque elas fazem e tira a ansiedade, é tão bom para fazer, né? Quando a gente passa assim para elas para elas montarem, elas se sentem bem, né? Então é muito bom isso. Você dá aulas online também? Também dou online não, agora eu fiz o projeto desse coelho aí, desse grande, pra gente fazer um online. Qual deles? Aquele eu fiz ele e ela. Ele e online. Ela. Isso. Quem quiser pode... Tá no seu canal? Tá no... Eu vou colocar, ó. Tá? Então fica bem fechadinho. Daí o próximo passo é a cabeça, né? Pra gente já tá finalizando aqui. Mesma coisa, gente. Então a gente vai riscar, tá? A cabeça ela tem 2 peças, essa peça e essa, tá? Então essa aqui a gente vai riscar uma vez só e essa aqui ela é dupla, tá? Dupla. Depois que a gente fez essa parte, daí a gente vem pra essa, ó. A primeira coisa que vocês vão fazer é uma costura aqui, ó. É a primeira coisa. Aqui, essa parte aqui, ó, que eu pulei aqui, ó, tem que cortar. Corta bem em cima da linha mesmo. Daí vai costurar aqui, daí depois que costurou aqui, daí vocês vão fazer
essa pence aqui, ó. Vai costurar essa pencinha aqui, tá? É a próxima costura. Então, a primeira costura é essa e a segunda essa. Depois que fez isso, vai ficar assim, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Porque não tem como trazer a marca. Ó, então eu costurei as pences, certo? Costurei a frente, as pences. E daí eu vou costurar aquela parte que eu falei, que é essa daqui, ó. Que ela é uma parte só. Então, eu começo aqui pela aquela parte da frente, ó. Acho que aqui dá pra entender. Coloco aqui e depois vou fechar aqui na lateral também. Então, vou colocar aqui onde vocês vão ter que costurar. E onde entra aquela ali? Qual? Essa que tá embaixo. É essa aqui agora, ó. Ah. É essa daqui, ó. Essa que você já colocou. É, eu expliquei agora, ó. Quer que eu Desculpa, solte? é que eu não tinha entendido. Quer que eu solte outra vez? Não, ó. imaginei que lá em casa também pode ser que não tenham entendido. Então, a gente tá com essa parte, daí a gente fez Faz a as pence, pences. e daí o próximo passo, depois da pence, é colocar essa, ó. Ela vai ser encaixadinha aqui. Ah, mostra de novo como você Sim. fez, onde você colocou. É, aqui, ó. Ó, Entendi. deu pra entender? Então, Ó, na lateral, ó, aqui, ó, a gente costurou aqui, ela vai aqui na lateral. entendi. Gente, Ou ela vai seja, ficar assim, ó. Aparece uma orelhinha Parece e o mais biquinho ou menos. vem aqui. Exatamente. o Oposto biquinho. às pences e na você finalização costura... do pescoço, aqui pra dar embaixo. esse formatinho da cabeça. Senão vai ficar muito... Ó, eu vou até pôr o alfinetinho aqui, ó. Daí elas vão ver que seria... Não, agora já deu pra ver que tá costurado. Agora Ó, sim, agora eu entendi. É que eu trouxe um lado costurado e o outro não, para elas poderem ver. Foi tá? ótimo, Ó, daí foi aqui ótimo. agora, depois que costurar o outro ladinho, daí ele já Só formou. fechar. Isso, só fechar. Daí ele vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? A frente e aquela parte central da Fica um cabeça. gominho. Fica um gominho. Daí depois disso, eu acho que a parte mais complicada é o rostinho. Depois disso, daí a gente já vai encher, ó. Encher e vai fechar. Eu vou fechar aqui também. Aqui eu... deixa eu fechar com essa. Aqui a gente vai fechar. Dá tempo ainda? Dá. Também. Tá. Ó, aqui o pontinho é um pontinho... Pontinho como de se fosse um fuxico. chuleado, né? Um chuleadinho. O pessoal fala pontinho de fuxico, né? É, tem um Fazer o fuxico também, chuleado. faz um chuleadinho. Vai também. pegando para dentro Isso, pega aqui. e sai lá fora e vai fazendo Isso, um espiralzinho aí com a agulha. exato. Para quem entende de costura fica até fácil, né? Para quem tem máquina também, mas esse é o tipo da peça que dá para fazer também à mão. Dá sim. Né? Dá pra Tendo fazer. paciência, Então, não vai faz deixar de tranquilo. fazer por causa Não disso. vai deixar de fazer por conta disso. E também, se tiver dúvidas, nós vamos disponibilizar daqui a pouquinho as redes da Eliana Borges. E aí você Aí fica bem simplesmente... fechadinho, ó. Fica bem fechadinho. Daí o ponto aqui eu posso jogar pra cá. Opa. E cortei aqui. E aí ficou pronto a cabeça. Daí agora a gente vai passar pra montagem, ó. Como ela ficou bem fechadinho. Então depois dessa parte, ó. Eu já preguei a orelha, mas eu vou pregar aqui pra elas verem, tá? Ó. Será Vou que dá tempo? eu vou pregar Dá, um, né? pelo menos, pra... Será que dá? Pra entender como Isso, só fazer, pra né? entender. Tá. Acho que dá. Dá. Dá Vai sim. falando aí, Rita. Porque Dá sim, eu tô aqui de olho. Eu quero mais é que essas pessoas lindas que estão nos assistindo aprendam. Ó, aqui é a frente, tá? Daí a gente vai colocar mais ou menos aqui. Ó, mais ou menos uns 4 dedos eu coloco aqui. E é pontinho que eu vou dar, tá? Ó. Porque depois ele vai dar um acabamento aqui, ó. Deixa eu pôr aqui pra ele. Isso, eu ia falar agora, a gente não tá conseguindo ver, tá vendo Ó, a mão? coloco aqui e aqui. É um pontinho também que vai ser feito. E aqui. E vai fazendo toda a volta esse pontinho, pega embaixo, em cima, depois dá a volta. Aqui também vou pôr aqui. E depois a gente vai pra montagem. Será que vai dar tempo, gente? Vão falando aí. Faríamos isso com as duas, mas Sim. você já tem uma Isso, daí vai fazendo, ó, ele vai ficar assim, ó, bem fechadinho, ó. bem certinho, Fica caprichado, bem, né, bem Eliana? caprichado. E se você vê que tá mole, você vai lá, sobe mais um pouquinho aqui, ó, e puxa a agulha e vai acertando que fica bem. Pra ficar bem certinho. Isso, daí, depois feito isso, daí a gente vai pra montagem, certo? Vamos.
Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a base, a basinha, e vamos colar ele aqui em cima, ó. Vamos colar ele aqui, então vou pegar a cola aqui. Ele fica aqui, daí você passa um pouquinho de cola aqui embaixo, ó. E eu vou colocar ele aqui de pezinho. E aperto para segurar. E o próximo passo, no caso, vou deixar bem segurado, eu vou colocar a cabecinha, ó. Você costuma colar ou costurar? Costurar, no caso. Eu vou costurar. Eu vou pôr um pouquinho de cola só para segurar, para dar um apoio aqui, né? Acho que é melhor. Ó, só para dar um apoio. Então, a lateral do corpinho, onde ficou a costura, seria a parte da barriguinha dele. Não entendi o que você falou. Assim, seria essa parte da frente, né? Seria assim. Colou? Sim, colou, mas é que eu quero... Você quer costurar? Sim, quero costurar. Deixa eu só pôr aqui, dar uns pontinhos. Aqui é pontinhos também, tá, Rita? Faz isso, virado pra cá assim, ó. Com licença, vou te dar essa dica aqui, ó. Que aí ele consegue mostrar e você consegue ver também, ó. Sim. Aí, agora, esse tranquilo. aí, tranquilo, não vai ter segredo. Claro que aqui ela tá fazendo correndo, em casa você vai fazer faz o pontinho bem bonitinho calma, aí. bem caprichado, né? Faz o ponto invisível também do jeitinho que você fez nos fechamentos das peças. Sim, pontinho, vai pegando em cima. Aqui até pode ser um pouquinho mais, ó. Já tá ficando firme. Tá ficando firme. Essa parte de trás, ela tem aquela aberturinha, né? Ela fica bem no meio aqui da costura, tá? Da costura. Não é bem certinho não, mas dá pra ver. Eita, agora sim, hein? Ó, Tá boa de enxergar, hein? Ó, você viu que eu fiz bem rápido, né? Ó, ele já deu uma boa... Então, se eu ver, tá meio mole, eu vou novamente, dou toda a volta, até ele ficar bem firminho, tá? Tá, okay. Porque não vai dar pra... Aqui não dá tempo, 2, 3 vezes, daí eu só vou finalizar aqui, meio que pra picar. Bom, depois desse passinho que a gente fez, daí a gente coloca o braço. O bracinho dele, que também é na agulha, tá? Tá. Ele vai ficar assim.